fala sobre a criação do homem, a criação do universo. Nós temos de saber isso muito bem, está muito bem alinhado isso, como aqui foi falado hoje, Isaías 53 também tem que estar muito alinhado. Esse capítulo aqui, na realidade, Paulo aqui está começando, ele está querendo falar sobre a ressurreição dos mortos. Só que antes de falar sobre a ressurreição dos mortos, ele vai falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. O que estava acontecendo em Corinto aqui era que algumas pessoas não estavam, ou melhor, algumas pessoas estavam tendo dúvidas com relação à ressurreição dos mortos. A ressurreição que eu falo é a ressurreição com o corpo glorificado dos mortos, né? E Paulo sabia que se a pessoa estava com dúvida da ressurreição dos mortos, logo também ela iria ter algumas dúvidas com relação à ressurreição de Jesus. Por isso que aqui Paulo já trata logo dos dois assuntos. Tem um estudioso, né? Ele é alemão, não sei se alguém já ouviu falar dele, o nome dele é Rudolf Bultmann, e ele morreu no ano de 1976, e ele tem muitos livros dele aí, de teologia, e Bultmann, irmãos, ele foi um teólogo, mas um teólogo de uma linha muito liberal, né, da Alemanha, e ele trouxe uma teologia muito ruim. Para os irmãos terem uma ideia, Bultmann, ele se dedicou muito ao Novo Testamento, mas ele diz o seguinte: um fato histórico que narra uma ressurreição é totalmente inconcebível. Então, Bultmann, ele via a ressurreição de Jesus, mas para ele aquela ressurreição não era histórica. Para ele aquilo dali, o que valia era quando Cristo nasce dentro do nosso coração. Então, para ele pouco importava se houve de fato uma ressurreição histórica ou não. Isso não tinha importância. Para ele o que importava era Cristo ressuscitar dentro de nossas vidas. E isso ele está totalmente equivocado, totalmente errado ao dizer isso, né? Então, ele tem muito material dele aí nas prateleiras de muito seminário, e é muito difundido isso, mas é uma teologia muito perniciosa, muito, eu vou dizer assim, humanista, por sinal, que não vale a pena ler em hipótese alguma. E não só ele, meus irmãos, muitas pessoas pensam isso. Então, quero hoje compartilhar com os irmãos sobre isso. O apóstolo Paulo, ele começa bem assim, vou selecionar alguns versículos aqui, tá? Para falar para vocês. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre o evangelho. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: o que é evangelho? Eu falei isso aqui, eu acho que foi na ceia, na última ceia, que foi domingo passado, por sinal. O que é evangelho? Se alguém te perguntar para você o que é evangelho, você pode me dizer o que é evangelho? Nós temos aqui uma definição de evangelho, e é a definição literal. A palavra evangelho quer dizer boas novas, tá bom? A palavra evangelho, ela quer dizer boas novas. Então, o que significa a palavra evangelho? Boas novas. Quando os pastores estavam lá no campo, ali em Belém, e Jesus nasceu em Belém, então naquela noite apareceu o anjo, né? Anjos para aqueles pastores, e o anjo disse bem assim, um dos anjos disse: eis que eu vos trago boas novas. Em outras palavras, aquele anjo falou: eu vos trago o evangelho. É uma palavra que quer dizer boas novas. Agora, nós temos de identificar que boas novas é essa. No caso ali, o anjo falou o seguinte: eis que eu vos trago boas novas. 2 pontos. Que na cidade de Belém nasceu o Salvador, que é Cristo e o Senhor. E vocês encontrarei eles em tal lugar. E eles foram, e ali eles encontraram Jesus. Então, irmãos, o que é evangelho? Evangelho é boas novas. Nós precisamos de tomar muito cuidado, porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas que existe um outro evangelho. Existe um evangelho e existe um outro evangelho. Esse outro evangelho, ele tem um problema. Por quê? Porque ele tem elementos do evangelho, mas não é o evangelho na sua integralidade.
é como se fosse o leite que nós consumimos, não é isso? Um leite que nós consumimos, que às vezes é adicionado algumas coisas, outros elementos ali, conservante e outras coisas mais, ou seja, não é o leite na sua integridade, é o leite que foi falsificado. De uma certa forma, o leite, a não ser que os irmãos tenham acesso diretamente ao produtor e vocês ali poderão ter isso, mas caso contrário, o leite que nós consumimos, ele foi de alguma forma falsificado. Então, muitas das vezes nós temos que tomar cuidado, porque o evangelho falsificado é pior do que a doutrina islâmica, é pior do que o kardecismo. Estou falando sério para os irmãos isso. É pior do que o catolicismo, é pior do que tudo, é pior do que todas as coisas do evangelho falsificado. Então, por quê? Porque confunde, porque mascara as coisas. E a gente vê a ação de Paulo, você vê assim a ação dos apóstolos com os que pensam de forma diferente. E você vê a ação dele de uma forma mais severa, mais dura, com aqueles que falsificam o evangelho. Olha como o Antigo Testamento era muito severo com os falsos profetas. Olha como os apóstolos, eles também eram severos com os falsos profetas. Então, vamos lá. Nós temos hoje aí o evangelho da prosperidade, que eu acho que todos vocês ouviram falar. O evangelho da prosperidade vai dizer o seguinte: Jesus é o caminho para o lucro financeiro. É o evangelho da prosperidade.